Olá, hoje 20 de abril de 2021, estamos aqui fazendo esse vídeo e vamos falar sobre a mídia e a relação do corona com os governos. Antes eu quero pedir a todos que curtam, se inscrevam no canal, comentem, se assim o desejarem, e compartilhem para que mais pessoas possam tomar conhecimento destas minhas opiniões. Eu procuro fazer esses comentários calcados em informações, que eu obtive através de comentários, reportagens, essas coisas todas, justamente para facilitar o conhecimento e a decisão de cada um sobre cada um desses assuntos. Com relação à mídia, as empresas recebem uma autorização do governo para explorarem essa área de atuação profissional, comercial. E essa autorização, ela pode ser dada e pode ser cassada. É idêntico à autorização que o governo dá para que a pessoa possa dirigir automóvel. Se a pessoa recebe a sua carteira de habilitação e faz mau uso dessa autorização que o governo lhe deu, dessa concessão, o governo está no dever de cassar. Se a pessoa recebe uma autorização para portar uma arma e faz mau uso desse instrumento que lhe foi conferido, o porte, o governo tem o dever de cassar. E a imprensa? A imprensa escrita, falada, televisada, ela é um órgão de informação e ela presta um serviço de utilidade pública, um serviço de relevância. Ela atinge todo o território nacional, basicamente, praticamente. Eu defino duas atividades muito importantes da mídia, que é o entretenimento e a informação. Ora, se o governo dá autorização a uma empresa para explorar esse ramo de atividade, ele tem o dever de fiscalizar. E essa empresa tem o dever de prestar um serviço de qualidade. Tem o dever de prestar um bom serviço à população. No ramo da informação, eu acredito que a ética profissional diga que a informação tem que ser fidedigna, tem que ser verdadeira. Ora, se a empresa que recebeu essa concessão se utiliza desta concessão na área da informação para desinformar, se durante a transmissão da informação ela mente, deturpa os fatos, coloca no ar meia-verdade, e meia-verdade é igual a mentira. Se ela manipula os dados, os números, para atingir objetivos escusos, muitas vezes inconfessáveis, se ela faz uso dessa concessão para perseguir ou proteger pessoas de acordo com seus interesses,
se ela faz campanhas com o propósito de criar animosidade entre as pessoas, a discórdia entre grupos, insuflando grupos um contra o outro, criando desta forma um estado de medo, estado permanente de insegurança, com certeza essa empresa ela não está prestando um bom serviço à coletividade. Se ela presta um desserviço ao povo, manipulando sua opinião, levando a conclusões erradas sobre determinados assuntos importantes, muitas vezes o trabalho que ela desempenha não atende aos parâmetros da moralidade pública. O governo tem o dever de fiscalizar, tem o dever de adotar providências, adotar medidas e até cassar essa concessão em defesa do povo brasileiro. Essa é a minha opinião, é assim que eu vejo. Não pode permitir que situações desta natureza permaneçam e que o povo sofra com isso. A mídia, ela tem a sua liberdade de expressão. Ela tem que noticiar com independência, mas ela tem que estar voltada para a verdade, a moralidade. Ela tem que ter esses cuidados. Ela não pode criar situações que vão desaguar em sofrimento do povo brasileiro. Ela não pode se valer dessa concessão para prestar um desserviço. Essa é a minha opinião e entendo que nessa circunstância, independente de qualquer outra, o governo tem o dever de cassar essas concessões. Muito bem. Vamos passar agora a tratar sobre o coronavírus. Logo no início, quando esse vírus apareceu aqui no Brasil, ele era pontual. Até se noticiava o nome das pessoas que chegaram e possivelmente estivessem contaminadas. A pessoa A chegou num voo que veio de tal lugar para tal lugar e ela foi para a residência tal. Então era bem identificado pontualmente cada pessoa que poderia estar contaminada com o coronavírus. Era um vírus novo, não é? E nós já tivemos essa experiência no Brasil. Os médicos sanitaristas, infectologistas, eles com certeza se lembram do evento da tuberculose que assolou o Brasil e de que forma foi controlado esse vírus. O vírus da tuberculose, quando era detectado numa pessoa, essa pessoa testava positivo, era tratada. Um profissional de saúde ia à sua residência e lá fazia o seu isolamento no quarto. Ele orientava todas as pessoas da casa, testava todo mundo e isolava o paciente durante o período que o vírus estava transmitindo dentro do seu quarto. Ali, uma pessoa era designada para ter acesso ao quarto, devidamente protegida,
e era orientada que os pertences que eram utilizados por aquele paciente, roupa de cama, roupa de banho, sua própria roupa, seus talheres, pratos, copos, não podiam ter contato com os objetos das outras pessoas da casa. Então ele tinha que lavar esse material isoladamente, mas tinha também que ferver. Então todo o material era fervido e a pessoa fazia o tratamento para aquele vírus específico, mas adotava as providências que preveniam uma possível contaminação. Então, esse procedimento já era conhecido da medicina brasileira. Qual foi o problema principal do coronavírus? Ele saiu da área da saúde e entrou para a área da política. E passou a ser um instrumento para uma politicagem agressiva. Politicagem essa que continua até os dias de hoje. Nós estamos vendo aí. A letalidade do vírus, ele ficou bem definido que tem faixas etárias, faixa etária na qual ele é mais agressivo, onde o índice de mortes é maior. Mas no cômputo geral, o percentual de óbitos provocado pelo vírus em razão dos contaminados é muito baixo. É muito pequeno. Ele não causa esse pânico que está sendo incutido na sociedade. Se deixou no início de adotar essas providências, esse isolamento pontual, e se partiu para o mais drástico, que é o isolamento total. Veja bem, fazendo-se isolamento pontual no tratamento do coronavírus, com a adoção do tratamento precoce, você certamente poderia ter um resultado mais satisfatório, porque você não fecharia a economia e as pessoas não entrariam em desespero. E você teria um acompanhamento mais de perto da situação. Mas o que a imprensa fez com relação a possíveis remédios que pudessem ser utilizados no tratamento do coronavírus? Remédios esses que hoje caiu na graça do povo, que o povo já o conhece e que o toma preventivamente ou para o tratamento mesmo do coronavírus. A imprensa demonizou esses remédios. Não havia vacina, não havia nada, mas a imprensa demonizou esses remédios e fez questão de que, dando voz ao ministro da Saúde na ocasião, fizesse a campanha do Fique em Casa. Quando você sentir falta de ar, procure o hospital. E aí o índice de falecimento passou a ser alto, porque ficou demonstrado que quando o paciente é entubado, fatalmente a chance dele vir a óbito é maior que 50%, talvez até 60%.
Nessa situação, quando a população verificou que poderia tomar os remédios que circularam no meio do povo na ocasião, a imprensa continuou a campanha demonizando essa medicação e começou a dizer que esses medicamentos, e para isso trazia especialistas que falariam nesse sentido, para dizer que esses medicamentos poderiam causar malefícios à sociedade. Um deles era a ivermectina. Ivermectina, que é de uso livre. Basicamente não tem contraindicação nenhuma. Isso eu estou citando esse como exemplo, mas tem outros aí que eu não vou mencionar os nomes, mas que o povo já sabe. Né? Incutindo um medo no cidadão. E se você observar a bula da ivermectina, você vai ver que ela é inofensiva, é de uso livre. Você pode chegar na farmácia, comprar e tomar. É igual, por exemplo, a dipirona, de uso livre. Você chega na farmácia e toma. Um Tilenol, ele tem contraindicação? Não. Mas se a pessoa for alérgica, aí você vai trazer a exceção da exceção para discutir a regra. E é isso, é disso que a imprensa se vale hoje no Brasil, de falácias, mentiras. Mas aí o povo percebeu que o medicamento não tinha esse resultado que a imprensa estava dando. E aí a imprensa mudou o ataque. Passou a dizer que os remédios não faziam efeito, de danosos não faziam efeito. E que as pessoas que se salvavam ao tomar o remédio era mera coincidência. Bom, havia os profissionais que diziam, convidados pela imprensa, que diziam que o remédio não fazia efeito no tratamento, mas fazia efeito danoso na saúde do paciente. Esses eram entrevistados rotineiramente. E os profissionais que diziam que não, que podia tomar, que no país tal, no outro país tal, os efeitos eram positivos, já tinha basicamente essa comprovação, esses não tinham espaço na mídia para falar, tinha que falar nas redes sociais. Bom, isso é importante determinar e mostrar que aí entra também o papel da mídia, que nós já falamos lá em cima, a mídia desinformando, criando pânico, terror, e trabalhando para a aquisição de uma vacina sem comprovação. Não tinha. Ela não atravessou todas as fases. Bem, e aí vamos passar para a segunda fase, que é o isolamento vertical. Isolamento vertical seria aquele em que se faria o isolamento das faixas etárias que já eram do conhecimento, que são as mais vulneráveis, pessoas idosas, com comorbidades, né? E não se fecharia a economia,
Então ficaria mais ainda o povo brasileiro. Mas pularam para a última fase, que é a fase do isolamento total. Total. Esse isolamento total é aquilo que fica em casa, fecha em tudo. Isolamento esse decretado pelos governos estaduais e municipais, onde se a pessoa fosse encontrada na rua fazendo sua atividade física, ela seria presa, como foram vários, ou se estivesse trabalhando para levar alimento, sustento para seus familiares, também seria preso, o que aconteceu com várias pessoas Brasil afora. Só que esses isolamentos, eles não foram feitos segundo os ditames da Constituição. Esse fechamento do Brasil, ele não foi feito segundo os ditames da Constituição, dentro das normas legais. E isso assim você não tem como avaliar efetivamente o risco do Brasil através dessa pandemia. E aí ficamos mais uma vez nessa situação. Agora, há informações de que durante o isolamento, as pessoas em isolamento se contaminaram muito mais. As pessoas que estavam em isolamento total, elas se contaminaram mais. E qual foi a explicação dada? Não sabemos. Não sabemos. Não tem como, deveria ser o inverso, por que houve essa maior contaminação? Então existiam as autoridades que não sabem o porquê, mas mantém o isolamento total, mesmo com a informação de que o Brasil está entrando num estado deplorável, que a economia está ruim, que as pessoas estão entrando na faixa da miséria, da pobreza, está aumentando o número, que a fome está campeando, mas eles estão firmes nesse propósito de manter o povo confinado. E não apresentam uma solução ou uma informação porque que mesmo o número de contaminação aumentando, eles reforçam o fechamento. Mas não dizem por que está aumentando. Mas eu tenho uma opinião a respeito deste assunto. A minha opinião é de que nós temos o bem mais precioso, que é a nossa vida. Depois dele, é a nossa liberdade. Ninguém quer ser preso. Ninguém quer ser preso. A pessoa não se sente bem aprisionada. Mesmo que você aprisione uma pessoa numa mansão de luxo, com piscina, só pelo fato dela não poder sair daquele limite, isso já vai criar uma indisposição. Então, se essas pessoas são confinadas em suas residências, coercitivamente, e no meu modo de ver, no meu entendimento, arbitrariamente, e ali elas estão, sem a menor condição de subsistência, sem poder
prover o sustento de sua família. Se ali elas estão sem poder praticar sua atividade física, seu exercício físico, praticar o seu lazer, conversar com as pessoas na esquina, é claro que o nível de ansiedade, mesmo porque ela não podendo prover os recursos necessários para sustentar sua família, esse nível de ansiedade ele se torna alto, muito alto. E o nível de ansiedade estando alto, isso em algumas pessoas pode criar um nível de ansiedade e um nível de depressão. Tanto um quanto o outro, especial a depressão, ele baixa a imunidade do ser humano. Então, baixando essa imunidade, o que acontece? O corpo abre as portas de entrada para o vírus. E o organismo está despreparado e ele, então, vai ser infectado muito mais facilmente porque ele não tem resistência em razão do confinamento. O confinamento tem esse fator negativo e muito negativo, porque o confinamento ele é forçado e isso acarreta todo esse dano que eu relatei aqui. Mas eu acredito que os governos estaduais e municipais estão bem assessorados. Por quê? Eles têm assessoria na área da saúde. Tem médicos trabalhando lá com eles. E tem assessoria na área da saúde física e da saúde mental. E com certeza eles sabem dessas consequências que eu aqui estou transmitindo. Muito bem, para tratar deste assunto, foi criado o Fórum de Governadores, mas eu não vejo uma boa transparência das ações, dos debates, das deliberações, que como são tomadas essas deliberações lá durante a ocorrência dessas reuniões desse fórum de governadores. E vimos que os estados entraram no roxo, mas que tudo acontece mais ou menos na mesma data, na mesma época. A coincidência é essa, que quando um estado entra no roxo, o outro entra também. E agora, no dia 16, se não me falha a memória, estavam noticiando que havia estados que as UTIs estavam superlotadas e havia fila de espera para os pacientes de Covid entrar na UTI para serem entubados. Não tinha mais vaga. Então, o estado estava todo roxo. A cor era roxa. Surgiu a notícia que o Ministério Público fez um ofício requisitando aos governadores que prestassem informação sobre o uso dos recursos destinados à Covid. Alguns informaram e outros
pedir um prazo para prestar informação. Uma coisa até de certa forma incompreensível, porque o governador ele recebe a verba, ele gasta a verba e só pode gastar para o Covid, e quando é perguntado, ele tem que ter prazo. Prazo por quê? Se você recebe a verba, você gasta a verba. Então eu recebi, ela entrou, eu dei saída para o destino tal. Qual é a dificuldade que tem nesse tipo de informação? A não ser que eles não tenham gastado a verba como deveriam. E aí vão tentar, né, uma mágica na contabilidade para poder incorporar essa informação e prestá-la. Porque eu não vejo nenhum motivo para que o governador não possa de imediato prestar essa informação, mesmo porque já tem algum tempo que ele recebeu essa verba e gastou. Certo? Então, com esse pedido, com esse ofício de requisição, alguns estados já foram automaticamente entrando no vermelho e baixando, né, o grau o grau do vírus, né? Grau máximo, foi diminuindo o grau, que vai até chegar no verde, que é o grau mais baixo de contaminação. Então, e surgiu a notícia que o STF tinha determinado a instauração da CPI para apurar a omissão do governo federal no que concerne ao coronavírus. Mas, paralelamente a essa notícia, surgiu uma outra notícia que o presidente do Senado tinha determinado que um pedido de CPI feito pelo senador Girão, já bem anterior a essa decisão do STF, começasse a tramitar junto com essa determinação do STF. Uma coisa me chamou a atenção. A partir desse momento que isso chegou ao conhecimento, no dia 16, a imprensa já estava noticiando que em razão da vacina, olha bem, que em razão da vacina contra o Covid, os estados já estavam saindo do roxo. E alguns estados já estavam saindo do roxo para o vermelho e indo para o laranja, isso entre 2 e 3 dias. E já anunciaram, já houve um anúncio que no domingo próximo passado, que eu acho que foi no dia 20, no dia 18, eles saíam para o laranja, que é uma fase mais branda. E a imprensa noticiou que esse era o resultado da vacinação. Isso é impossível, porque a quantidade de vacinados é muito pequena. E assim o é, porque a vacina é experimental. Você não pode vacinar todo o povo com uma vacina que você não sabe quais são as consequências. Então você tem que vacinar uma parcela da sociedade para depois você poder vacinar toda a nação. Isso me chamou a atenção. Que como num passe de mágica, sai do roxo e vai numa decrescente assim direta. E se você analisar
o percentual de vacinados com o percentual de contaminados, e aí dentre os vacinados, tem alguns que já foram contaminados e outros não. Então, não tem resultado nessa saída do roxo para o vermelho e para o laranja. Não tem essa correlação. Não tem essa correlação. E a pergunta que eu faço? Eu disse para vocês uma possibilidade de que a contaminação tenha sido maior no confinamento do que fora do confinamento. Quem vai assumir a responsabilidade por esse número de mortes em razão dessa contaminação no confinamento? Essa é uma questão pontual que eu acho que tanto a investigação do Ministério Público Federal quanto a investigação da CPI devem ser levadas a cabo e responder a todos esses questionamentos e responsabilizar quem quer que deva ser responsabilizado. Inclusive a mídia. Relacionar as fake news dadas na mídia, que recebeu uma concessão do governo para prestar um serviço de relevância e prestou um serviço de desinformação. E eu creio que os profissionais da mídia também têm sua parcela de responsabilidade nesta situação. Então, eu espero que efetivamente as investigações no Brasil comecem a dar resultados satisfatórios e que o povo espera, que é trazer a verdade, trazer a luz, porque só colocando-se luz nessas questões nebulosas é que o nosso Brasil, a nossa pátria, vai crescer, vai se desenvolver e o povo vai sentir cada vez mais orgulho de ser brasileiro. A todos, o meu muito obrigado.